Querido irmão e amigo, um grande abraço. O título da mensagem hoje, em meu nome pegarão em serpentes. Isso foi o que o Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja. A serpente representa Satanás, que usou uma serpente para iludir Eva. O diabo, através da serpente, usou de sofisma para enganar Eva e conseguiu que ela comesse do fruto proibido, não é? E convencesse também Adão a participar daquela coisa tremenda que trouxe tanto prejuízo para todo mundo. A palavra de Deus lhe diz, preste bem atenção, Lucas 10:19, eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do mal, e nada absolutamente acontecerá a você. Então é uma ferramenta que Jesus deixou para nós usarmos. Depois da queda, o homem passou a ter um espírito de medo. Está comprovado que o medo causa diversas doenças da alma. Por exemplo, síndrome do pânico. Quantos jovens hoje têm medo de sair de casa? Pessoa rica que não sai de casa. Tem também o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem que lavar as mãos várias vezes, não pode fazer isso, não pode aquilo, quer dizer, tem medo de contaminação a toda hora, está vendo bactéria. Fobias, transtorno estresse traumático, transtorno estresse generalizado, que nesse caso é uma possessão maligna. Mas eu quero dizer a você que em meu nome pegarão serpentes. É você ter a capacidade de discernir também coisas que vêm do inimigo para justamente lhe tirar do seu rumo, para impedir que você continue seu chamado fazendo as coisas certas de acordo com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Repare como Deus é tão cuidadoso. Ele sabia. Nós temos que entender o seguinte, queridos. O plano do Senhor Jesus Cristo de salvação já foi executado perfeitamente e completo. Mas o diabo ainda não foi destruído. O diabo continua, está lá em Pedro, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, buscando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então Jesus Cristo já nos deixou 5 ferramentas. E essa é justamente a terceira ferramenta que Jesus Cristo deu. Pisarão em serpentes. Poder para pisar em serpentes. Outra coisa que está lá em Hebreus 2:15, Jesus Cristo, ao completar sua missão aqui na terra, que morreu na cruz de Calvário, Hebreus 2:15 diz que ele nos libertou da escravidão do medo da morte. O medo da morte é que aprisiona muitas pessoas. Tem pessoas que todos os dias ficam pensando na morte. Se você que está me ouvindo, você está nessa situação, então com certeza você ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que já são filhos de Deus não têm medo, até porque a morte para os cristãos é justamente o começo da vida eterna. Tem coisa melhor do que isso? O Senhor Jesus Cristo disse certa vez que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, não ter a vida eterna. Então, você preste bem atenção, como é que está a sua vida diante de Deus? Se você não tem certeza da sua salvação, tem alguma coisa errada. E eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo dá a todos os seus filhos, todos os cristãos, Ele já deixou essas 5 ferramentas. Essa é a terceira que nós estamos falando. É também você ter a acuidade visual. Por exemplo, todos os cônjuges estão sujeitos a, por exemplo, a discordar em alguma coisa. Então,
você tem acuidade, né, espiritual para quando, por exemplo, sua esposa disser uma coisa, em vez de você refutar, né, e já com raiva, ou então gritar, você fica calado. Você tem direito a fazer um discernimento espiritual. Saber que se você for responder do jeito que você queria, em vez de você ajudar, você vai trazer justamente a discórdia no lar. É o discernimento espiritual. A palavra de Deus diz que o diabo poderia até, se possível, se transformar em um anjo de luz. Repare, como ele é, vamos dizer assim, maligno, para enganar as pessoas e fazer com que as pessoas fujam do foco, saiam daquele caminho que o Senhor Jesus Cristo já trilhou para todos nós. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que há caminhos que parecem perfeitos, mas que o final dele é caminho de morte. Mas o Senhor Jesus Cristo já nos deu a capacidade de discernir o que é que vem de Deus e o que vem do diabo. Eu gostaria de dizer que tem alguns também irmãos, né, vamos dizer assim, extremistas, por exemplo, lá na Califórnia, eles usam isso ao pé da letra, e lá na igreja eles colocam serpentes venenosas e pegarão as serpentes, e eles vão e pegam aquela serpente. De vez em quando algum ministro tem morrido, está comprovado lá na Califórnia, algumas igrejas fazem isso. O Senhor Jesus Cristo estava usando uma metáfora. Pegarão em serpentes. E Lucas 10:19 diz: eis que eu os dei poder para pisar em serpentes. Ou seja, pisar em serpentes é você ter a capacidade de usar o nome de Jesus, porque as serpentes, pisar em serpentes quer dizer os diversos nomes de Satanás, que é o cabeça. E de escorpiões, que são as castas demoníacas, que são especializadas, vamos dizer, a levar uma pessoa à prostituição, outra para o homossexualismo, outra para o roubo, outra para a violência, para matar pessoas, causar trauma na pessoa, sofrimento, sadismo e outras coisas. Então, o Senhor Jesus Cristo já nos deu todas as ferramentas para nós usarmos. E nós só seremos, vamos dizer assim, abençoadas se nós usarmos essas armas. Porque não tem ninguém que esteja imune. Pode ser o ministro mais consagrado. Nós temos que estar alertas. É como diz aquele versículo que eu acabei de dizer. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Um grande abraço para você. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração pode ser também assistida pelo YouTube. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus.